alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 17, que falará sobre a equação fundamental da ondulatória. Então, hoje nós estudaremos as grandezas físicas que estão associadas às ondas, né? E são 4 grandezas. E nós vamos rever também os elementos que constituem as ondas, ok? Então, vamos começar observando essa onda aqui. Finge que eu desenhei ela perfeitamente, né? Mas o quão mais certinho vocês conseguirem desenhá-la, melhor vai ser, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho algumas letras, né, que eu usei para identificar os elementos da onda. Então, aqui no A, né, é referente à amplitude da onda. O que seria a amplitude da onda? Vai ser a metade da distância, olha, vertical entre as cristas e os vales, tá? Então, olha, essa metade aqui da distância vai ser a amplitude da onda. Se eu quiser fazer aqui também um tracejadinho, né? Aqui para identificar a amplitude também tá certo. Então, a amplitude seria esse pedacinho aqui. E nós temos também o comprimento de onda. O que seria o comprimento de onda? O comprimento de onda vai ser a distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas. E vai ser representada pela letra grega lambda, que é esse Y aqui de cabeça para baixo, né? Então, a crista eu já falei para vocês, né? A crista é a parte mais alta da onda e o vale é a parte mais baixa. Então, só aqui nós já vimos duas grandezas, né? Físicas dessas aqui. Eu falei que são 4, nós já vimos a amplitude e o comprimento de onda. Agora, vamos, então, ao período, que é a próxima grandeza. Em física, o período é representado pela letra T maiúscula, dessa forma aqui, tá? E o período, ele é medido, né, em segundos, um S minúsculo, como vocês estão observando aqui, no sistema internacional. Então, toda vez que eu falar SI, vocês já sabem que é no sistema internacional. Então, aqui no caso, o período ele é medido em segundos. E o que seria o período, né? A definição de período. O período é definido como o tempo de uma oscilação completa. Então, observem aqui uma oscilação completa, começando daqui. Vamos supor, né, que ela começou daqui, fez como se fosse um tio, né? E termina aqui, e aqui começa outra. Então, outra oscilação completa, tá vendo? O exemplo disso que eu posso dar para vocês é a questão da rotação do nosso planeta, né? Ele tem um período de rotação. E qual seria esse período? 24 horas, ou a gente também pode dizer um dia, que ele demora para fazer aquele ciclo completo, para dar uma volta completa. E a translação, quase da mesma forma, né? Só que aí a Terra, ela vai estar girando ao entorno do Sol. E para completar aquele período, né? Demora 365 dias, ou um ano. Nós podemos falar dessas duas formas, tá vendo? Então, isso para vocês não esquecerem. O período aí, no caso, vai ser definido como o tempo de uma oscilação completa, de um ciclo desse completo. E agora, quando nós falamos da última grandeza aqui, que é a frequência, ela vai ser representada por uma letra F minúscula, dessa forma como vocês estão vendo aqui, né? E a medida, a unidade de medida dela no SI é Hertz, Hz, né? E qual seria a definição de frequência, para a gente não esquecer mais? A frequência, ela vai ser o número de oscilações por segundo, ou o número de ciclos que estão acontecendo em 1 segundo. O exemplo é uma lâmpada como essa, né? Uma lâmpada como essa, ela vem com essa seguinte formação que eu até aqui destaquei em caneta, né? 50 a 60 Hz. O que isso significa? Que ela oscila, né? Isso aqui é a frequência dessa lâmpada, ela oscila de 50 a 60 vezes por segundo. Ela pisca de 50 a 60 vezes por segundo. Então, olha, vai ser o número de ciclos, o número de oscilações que ocorrem em apenas 1 segundo. Então, agora vocês não vão esquecer mais, né? O período, vocês vão lembrar da rotação da Terra, que está acontecendo aquele ciclo todo em um determinado período de tempo, inclusive é representado pela letra T, né? E agora, quando eu falar de Hertz,
é quantas vezes aquela coisa aconteceu, né? Quantas vezes aquele ciclo aconteceu em 1 segundo. E aí vem a unidade aqui de medida da frequência, que é o Hertz. Ok, pessoal? A frequência é o inverso do período, e o período é o inverso da frequência. O que isso significa? Vamos observar aqui embaixo. Olha só. Qual que é o inverso de x sobre 1, né? Porque a gente sabe que no nosso dia a dia, a gente não coloca esse 1 aqui. Mas assim fica até mais claro da gente entender. Então, o inverso de x sobre 1 é 1 sobre x. Então, se eu sei a frequência, eu vou saber o período também, porque vai ser o inverso. Olha a aplicação disso para ficar mais claro ainda para vocês entenderem. Olha só, se a frequência ela for de 20 Hz, suponha que a gente pode supor, né, que tem um aqui embaixo, que a gente geralmente não escreve, né? E o período, ele vai ser o quê? 1 sobre 20, que vai ser exatamente o contrário. Então, se eu sei um, eu vou saber o outro. E nós vamos fazer um exercício para vocês entenderem isso aqui ainda melhor. O que a gente precisa saber sobre a equação fundamental da ondulatória? Ela é válida para qualquer tipo de onda, né? Seja ela mecânica ou eletromagnética. E com ela, nós conseguimos calcular a velocidade de propagação de uma onda. E em determinados exercícios, a gente também vai conseguir utilizar essa equação para calcular o comprimento de onda, tá? A equação é a seguinte: V igual a lambda vezes F, né? Então, o V vai ser a velocidade, que vai ser medida em metros por segundo, né? No sistema internacional, temos que ficar atentos a isso. O lambda, nós já estudamos que é referente ao comprimento de onda, e aqui no caso vai ser medido em metros, tá? E o F minúsculo, que nós já estudamos também, que significa a frequência, que a unidade de medida, no caso, vai ser o Hertz. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo. Uma onda periódica se propaga com frequência de 2 Hz, conforme a figura. Então, aqui finge de novo que eu desenho uma onda perfeita, né? Bem certinha. E vocês estão observando aí. Vamos calcular primeiro o comprimento de onda. Ele disse que desse trecho até esse trecho aqui tem 3 metros, né? Então, para calcular o comprimento de onda, a gente sabe que o comprimento de onda é entre 2 cristas ou 2 vales, né? Então, no caso aqui, de uma crista até a outra, eu tenho o comprimento de onda. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir esse 3, né? Esses 3 metros por 2, né? E isso vai dar 1,5. Então, o comprimento de onda aqui, né, vai ser de 1,5. Comprimento de onda igual a 1,5. Agora, calcule a amplitude. O que seria a amplitude mesmo? Bem, nós vimos que vai ser a metade da distância vertical entre as cristas e os vales. Então, aqui no caso, se esse trecho todo tem 1, né? No caso aqui, eu vou ter que dividir esse 1 metro por 2, não é mesmo? Porque aqui eu tenho, até aqui é uma amplitude e até aqui é outra. Então, eu vou dividir 1 por 2. E isso vai dar 0,5. Então, eu já tenho aqui a amplitude dessa onda. Aqui, ó. 0,5. Como que eu faço para saber o período aqui, observando esse exemplo? Então, vamos observar aqui no enunciado da questão, né? Nós aprendemos que o período, ele vai ser o inverso da frequência. E aqui, como o exercício, ele já nos deu a frequência, então, a frequência é essa aqui, ó, 2 Hz. É como se tivesse um 1 aqui embaixo, correto? Então, o período vai ser o inverso disso, né? Então, basta eu inverter, né? E 1 dividido para 2... vai ser igual a 0,5. Esse aqui é o período, né? Tá vendo? É bem fácil, é só ficar atento ao que vai estar escrito no enunciado. Talvez se ele tivesse dado aqui o período e pedisse pra gente a frequência, né? Então, sempre fiquem atentos ao enunciado que tem e vão extraindo os dados. Tá vendo como a gente já aplicou praticamente tudo do que a gente acabou de ver? Então, agora que nós vamos aplicar aqui
a equação fundamental da ondulatória, porque nessa letra D aqui está pedindo para calcular a velocidade de propagação da onda. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que utilizar a equação, né? A equação fundamental. Então, a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A gente já tem todos os dados, porque a gente já obteve aqui, fazendo os exercícios anteriores, e também já o que está descrito lá no enunciado. Então, a gente só vai substituir. Como ele quer saber a velocidade, eu vou manter o V, né, que é o que a gente quer descobrir. O comprimento de onda, qual que foi o comprimento de onda que a gente descobriu? 1,5. Então, eu vou só substituir, tá vendo, pessoal? Não tem mistério. Agora, eu só faço a substituição. 1,5 vezes a frequência, né, com F. Qual que é a frequência? Ele já disse aqui em cima no exercício, a frequência de 2 Hz. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Então, o V aqui, no caso, vai ser igual a 3 metros por segundo, de acordo lá com o sistema internacional. E assim nós fechamos aqui essa questão. Então, vejam, não tem mistério. É só isso, pessoal. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.